para compor a mesa o assessor João Gabriel Mendes Franca, representando o vereador de Vila Velha, Rafael Primo. Convidamos também a compor a mesa o senhor Fabrício Cerqueira Jorge, representante da AESA, Associação Espírito Santense de Salvamento Aquático. Convidamos a compor a mesa também o senhor Pedro Barreto Ribeiro, diretor do Sindiseps, Sindicato dos Servidores Públicos de Salvador, diretor da Abrasa, Associação Baiana de Salvamento Aquático, diretor da FLAS, Associação Latino-Americana em Salvamento e Socorrismo. Convidamos também à mesa o senhor Geraldo Costa Júnior, diretor da ABASA, Associação Baiana de Salvamento Aquático, Bahia. Senhor Rodrigo Mendes Guimarães, especialista em prevenção ao afogamento. E o Tenente Bento, representando aqui o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo. É um prazer receber a todas e a todas neste seminário. Neste momento, nós vamos dar início às falas. Nós ainda temos a deputada Irinhe Lopes, que vai chegar, que irá também compor a mesa conosco. Nós temos também a participação na mesa do professor e doutor Marcelo Ribeiro de Castro e do professor Luciano Messias Lauro Vieira. À medida que eles vão chegando, nós vamos convidando a mesa e dando continuidade às atividades. A Assembleia Legislativa agradece a presença das autoridades civis, representantes de instituições públicas e privadas, especialistas, profissionais de salvamento aquático, estudantes, convidados e demais participantes que prestigiam este seminário. Cumprimentamos de maneira especial as entidades de atuação nacional e regional que se dedicam à prevenção de afogamentos e à promoção da segurança aquática. Neste momento, abriremos a fala a exposições técnicas e institucionais. As falas deverão usar o tempo regimental de 15 minutos. Dando prosseguimento à programação, iniciaremos as apresentações previstas para este seminário. Convidamos o senhor Fabrício Cerqueira Jorge, representante da AESA, que discorrerá sobre a relevância do serviço de guarda-vidas para a sociedade e para a segurança pública. Senhoras e senhores, boa tarde. Autoridades presentes, profissionais de segurança aquática e convidados. Meu nome é Fabrício Cerqueira, sou guarda-vida há mais de 10 anos. Hoje estou como diretor da ESA também. E é uma grande honra estar aqui hoje e participar desse seminário tão importante. Antes de começar, quero deixar meus agradecimentos especiais à deputada Irinhe Lopes, ao seu assessor Isanildo, que abriram esse espaço e deram a oportunidade para a gente estar aqui. E agradeço também pela confiança e respeito ao nosso trabalho por fortalecer esse diálogo tão necessário. Quero também agradecer ao nosso vereador de Vila Velha, Rafael Primo, que foi fundamental na conquista do nosso título de utilidade pública. Esse reconhecimento é muito importante para a nossa categoria e nossos projetos para o fortalecimento do trabalho que realizamos em prol da segurança da população. E o tempo que nos reúne aqui hoje é bastante urgência. Prevenção de afogamentos e a importância do guarda-vida. Trabalho há tantos anos na beira da praia e posso afirmar que o afogamento é silencioso, rápido e previsível. Ele não escolhe idade, condição física ou experiência. E o mais triste é que grande parte desses acidentes poderia ser evitado. Por isso, discutir prevenção
não é apenas falar de segurança, é falar da vida, de cuidado, de responsabilidade. Como guarda-vidas, aprendi que nossa função vai muito além do resgate. Nosso trabalho diário é, acima de tudo, prevenir. Passamos o dia observando, orientando, interpretando o comportamento do mar e dos banhistas. Analisamos correntezas, mudanças climáticas, buracos onde riscos e muitas vezes o público não consegue perceber. Para cada resgate que aparece na mídia, existem dezenas de prevenções silenciosas, que não ganham manchetes, mas salvam vidas todos os dias. Ao longo de mais de 10 anos de atuação, aprendi que onde existe guarda-vidas, existe segurança, com equipes preparadas e equipamentos adequados por número de afogados. O número de afogamentos cai de forma drástica. Isso acontece porque o guarda-vida ele identifica as áreas perigosas, orienta com firmeza e respeito, antecipa os riscos antes que eles se tornem emergências, atua com técnica e rapidez, arrisca a própria vida quando necessário. O guarda-vidas é a primeira linha de prevenção e muitas vezes a última esperança de alguém. Prevenir afogamento é um processo contínuo e coletivo, que envolve campanhas educativas, parcerias com escolas e projetos sociais, ensino de primeiros socorros, incentivo à natação e criação de hábitos seguros desde a infância. Quando educamos hoje, protejamos a vida amanhã. Por estarmos na Assembleia Legislativa, é essencial destacar que a prevenção só funciona de verdade quando o poder público apoia a formação e capacitação dos guarda-vidas, garante equipamentos adequados, oferece condições de trabalho seguras, mantém campanhas de prevenção o ano inteiro, valoriza o profissional que está na linha de frente. Segurança aquática não é gasto, é investimento de vidas. Apesar da nossa atuação direta, a população também tem um papel fundamental na prevenção. Pequenas atitudes fazem a diferença. Respeitar bandeiras e sinalizações, seguir a orientação dos guarda-vidas, evitar entrar no mar após consumir álcool. É o que mais acontece, afogamento secundário nas nossas praias. Manter vigilância sobre crianças, reconhecer limites pessoais, usar colete salva-vida quando indicado. O mar é lindo, mas merece respeito. E quando há diálogo entre guarda-vida e banhistas, vidas são preservadas. Por trás de cada resgate existe uma história, uma vida que continua, uma família que não perde alguém, um momento que poderia ser tragédia e se transforma em alívio. Ser guarda-vida é viver diariamente com a responsabilidade de proteger desconhecidos. É um trabalho técnico, sim, mas movido por uma humanidade, empatia e coragem. Quero finalizar reforçando novamente meus agradecimentos à deputada Eline Lopes, ao Isanildo, pela oportunidade por abrirem esse importante espaço de diálogo. E, de novo, agradecer ao vereador Rafael Primo, que foi essencial para conquistarmos esse título de utilidade pública. O reconhecimento que fortalece a nossa missão e dá mais visibilidade ao nosso trabalho, que realizamos com tanto compromisso. Nós agradecemos ao senhor Fabrício Cerqueira Jorge pela explanação do tema aqui abordado e, dando continuidade, nós vamos passar a palavra aos senhores Pedro Barreto e Geraldo Costa. Vocês têm preferência de qual quer começar primeiro? Neste momento, então, nós vamos ouvir os representantes da ABASA, da FLAS e da SINCEPS, que tratarão da temática da regulamentação da profissão de salvamento aquático, trazendo contribuições nacionais e regionais. Boa tarde a todas, a todos. Agradecer enormemente o convite da ESA, que chamou a BASA, chamou aí a minha Geraldo para participar,
agradecer a iniciativa da deputada Irani Lopes, né? É muito importante a gente estar vendo aí o Espírito Santo seguindo esse caminho, é um caminho importante. A gente sabe que tem muito para ser trilhado ainda, mas a gente tem uma resolução da ONU já há alguns anos a respeito do salvamento aquático, da prevenção do afogamento, e o nosso país começa a caminhar com algumas iniciativas como essa aí. A resolução da ONU traz essa necessidade de prevenção ao afogamento, essa necessidade de integração dos poderes públicos e dos poderes legislativos a respeito desse enorme mal que o afogamento causa às famílias. A gente sabe que quando uma pessoa morre por afogamento, não é só aquela pessoa que perde sua vida, as pessoas ao redor dela sofrem um impacto muito grande, a economia sofre um impacto muito grande. Estudos já muito antigos revelam que um afogado só pode custar os cofres públicos em hospitalização e pós-cuidados mais de R$210 mil. Esse estudo tem mais de 10 anos. Isso é só um afogado, o custo dele é mais de 10 anos. Né? Hoje a gente imagina que esse custo está muito mais elevado do que isso se for feito um estudo técnico. Além disso, o afogamento é uma das maiores causas de morte do mundo. Hoje a maior causa entre crianças, né? Especialmente em crianças de 0 a 4 anos. Mortes que com a educação poderiam, muitas delas, se não todas, a gente sabe que acidentes até ocorrem, mas muitas delas poderiam estar sendo evitadas com mais informação, com mais prevenção. E a resolução da ONU nos traz justamente isso, a necessidade de prevenção, a necessidade de atuação legislativa com relação a leis que promovam a prevenção ao afogamento. O país caminha nisso, a gente teve o presidente Lula agora sancionando, né, o mês de novembro como o mês da prevenção. É uma lei importante, uma lei que chama a atenção, a causa importante, que é essa causa que os guarda-vidas e salva-vidas do país inteiro labutam no dia a dia, mas ela ainda é pouco. A gente precisa também olhar para a atuação profissional. Né? O país se desconectou do mundo a respeito dos serviços de salvamento aquático quando a gente vê que o salvamento não está nas escolas, como a gente vê na Espanha, né? O salvamento desportivo nas escolas, eles tentando levar o salvamento aquático como modalidade desportiva. Parece desconexo do afogamento, mas uma criança que aprende a salvar, ela dificilmente vai ser, durante toda a sua vida, vítima de afogamento. Além disso, durante a vida, ela pode evitar que diversos afogamentos ocorram. Então, é preciso olhar para esses dados, é preciso olhar para isso que está acontecendo. Há mais de 20 anos tramitam no Congresso Federal diversas iniciativas pela regulamentação da profissão. Todo mundo que a gente fala isso se surpreende, mas é uma profissão não regulamentada. Ainda hoje, salva-vidas, guarda-vidas, não tem nenhuma regulamentação. O máximo registro que tem da atividade profissional é o registro na CBO, né? O cadastro das ocupações, que existe lá a classificação tanto do salva-vidas quanto do guarda-vidas. Então, a gente clama muito por isso. A gente veio aqui tentar trazer essa mensagem, fortalecer nosso parceiro e trazer essa mensagem de que é necessário regulamentar. E essa casa aqui, por exemplo, pode nos ajudar com medidas, com moções de apoio aos projetos de lei que tramitam no Senado Federal hoje e na Câmara Federal. Existem iniciativas lá, o texto é exatamente o mesmo nas duas casas, isso já demonstra que existe uma maturidade desse texto. A gente tem pelo menos 3 deputados federais diferentes assinando esse mesmo texto em autoria. A gente tem um senador, o senador Alessandro Vieira, e uma iniciativa da própria associação, né, que foi uma iniciativa legislativa. A Comissão de Direitos Humanos foi aprovada lá e virou um projeto de lei também, todos com o mesmo texto. Isso eu acho que é uma prova mais do que transparente de que aquele texto é um texto maduro, é um texto de extrato de mais de 20 anos de tramitação nas duas casas legislativas. Então a gente pede que as casas legislativas, não só as federais, mas as estaduais e municipais que possam apoiar a nossa causa, façam moções de apoio, porque sim, hoje o deputado Paulo Aze, presidente da CCJ,
é a pessoa que precisa pautar isso para ser votado terminativamente na Câmara de Deputados, né? Da mesma forma, a gente tem um senador ainda para emitir um relatório sobre um outro projeto de lei no Senado, né? E a gente precisa que essas pessoas entendam que o país precisa dessa lei aprovada, que há uma maturidade no texto e que a gente precisa avançar. Geraldo está aqui, eu acredito que ele pode trazer uma palavra para todos nós, então eu puder que ele venha tomar o meu lugar e fazer uma fala. Geraldo é uma pessoa que tem mais de 40 anos de experiência, é a prova viva de que salva-vidas não é um menino de 20 anos passando uma temporada no verão. Ele está hoje em meio de se aposentar, a aposentadoria dele já, mais do que de fato de direito, está tramitando há 2 anos, justamente pela falta de legislações adequadas que abracem esse profissional. Então, por favor, Geraldo, dê seu depoimento. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Geraldo Costa Júnior, como o Pedro falou, eu entrei na Salvamar com 21 anos de idade. Hoje eu estou com 63 anos. Né? As pessoas acham que eu ainda estou em condições de estar na praia, mas eu quero estar em condições de estar com minha família, né? Que é um direito que a gente almeja. Então, a gente tem o direito e os deveres. E os deveres meus foram cumpridos e meu direito está sendo negado. Né? E isso é muito ruim para a gente que está lá à frente do mar, salvando vidas. Eu, no meu currículo, eu tenho mais de 6.000 salvamentos. Já, graças a Deus, resgatei muita gente, já ressuscitei. Então, assim, eu tenho uma larga experiência, de fato. Eu sou um dos fundadores da Associação Baiana de Salva-Vidas, onde a gente hoje tem uma qualidade melhorzinha, justamente porque a gente tem um grupamento que acredita no trabalho da associação. Então, queria agradecer também a associação local, que convidou a BASA para participar desse evento, e eu almejo que a mesma associação, que hoje está começando agora, né, está nascendo, tem pouco tempo, acho que tem 2 anos, que os salva-vidas abracem a luta, porque a luta é de todos. A gente precisa, de fato, de ter uma aposentadoria, de ter uma qualidade de vida. E a gente trabalha com vida. E o único lazer bom e barato que nós temos é o mar. Aqui mesmo, em Vitória, aqui é como se fosse Salvador. Aqui a gente não tem o inverno, a gente tem chuva. E o único lazer que a gente tem é praia. Uma praia aqui tem muito turista. Então a gente precisa de estar dando essa segurança para os nossos, né? Então eu agradeço a todos e uma boa tarde. Nós agradecemos ao senhor Geraldo Costa Júnior, ao senhor Pedro Barreto Ribeiro pelas intervenções, a explanação. Vocês têm direito aos 15 minutos, vocês podem ficar à vontade. Se precisarem de fazer novas intervenções, eu abro a fala novamente, tá? Fiquem à vontade, por gentileza. Aos presentes, eu gostaria, por gentileza, que se exista conosco alguém que faça parte de alguma associação, de alguma entidade que queira fazer um registro de presença. Isso é muito importante para a atividade que nós estamos fazendo. Essa atividade está sendo gravada na íntegra pela comunicação da Assembleia Legislativa e posteriormente vai ser disponibilizada no canal oficial desta Casa de Leis no YouTube. Então isso é de muito relevante, essa participação e inscrição de vocês. Vocês podem fazer essa inscrição com o Isanildo e também, ao final das falas, nós vamos abrir um espaço para que todos os presentes possam estar falando, né, fazendo alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição, e retornaremos
teremos a palavra à mesa. A deputada acabou de fazer uma ligação, ela já está a caminho, ela se encontra na Reta da Penha, o trânsito está um pouco lento, mas ela faz questão de chegar aqui a tempo, de dar um abraço a vocês e também participar deste momento importante. Dando continuidade, eu passo a palavra ao senhor Rodrigo Mendes Guimarães, que apresentará importantes considerações técnicas sobre políticas e protocolos de prevenção ao afogamento. O senhor tem direito a 15 minutos, pode ficar à vontade e usar os 15 minutos se for necessário, podemos também estender o tempo. Uma boa tarde a todas as pessoas presentes nesta casa este dia. Eu me chamo Rodrigo, sou guarda-vidas do município de Vila Velha há pouco tempo. Estou hoje diretor da Associação Espírito Santense de Salvamento Aquático e quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela vida. Acho que todos nós temos que começar aqui a aprender a agradecer a Deus por estarmos vivos, principalmente falando de um assunto tão importante que é a prevenção ao afogamento, que é o afogamento em si. A deputada Irene Lopes e ao Isanildo, que abriu essa casa e gerou essa oportunidade para que a gente pudesse falar desse assunto tão delicado. As instituições presentes que vieram também debater esse assunto e as pessoas que vieram prestigiar esse seminário sobre prevenção. Existem 2 tipos de prevenção, assim somos ensinados no curso de guarda-vidas, tem 2 tipos de prevenção. Existe a prevenção ativa e a prevenção reativa. A prevenção reativa é toda vez que um guarda-vidas intervir, toda vez que um guarda-vidas apitar, ir até você falar com você. Não é porque nós queremos ser donos da praia. Honestamente, não fico muito confortável quando eu tenho que ir falar com uma pessoa, abordar uma pessoa na praia. Mas é porque a gente percebeu que ou você está se colocando em risco, ou simplesmente a sua gesticulação na praia, porque nós aprendemos a deduzir a pessoa no momento em que ela pisa no calçadão. Então, sua gesticulação na praia pode parecer que você é incapaz de fazer algo na qual você está se dispondo. Tenha sempre atenção quando o guarda-vidas fala com você, preste atenção quando ele fala com uma pessoa próxima a você. Por muitas vezes pode ser você a estar em risco. Uns 2 meses atrás, eu estive trabalhando num posto chamado Santa Lúcia, na saída da Champanhar, ali na Praia da Costa, e esse dia aconteceu uma característica parecida com isso. Nós, durante o dia, fizemos muitas prevenções informando a quantidade de pais que deixavam as suas crianças próximo à beira da água. E a gente vai e informa, principalmente na alteração de maré, ou quando a gente percebe que o mar está ficando mais agitado, a gente informa sobre o risco da onda vir, subir a areia e levar a criança para dentro do mar. Neste dia, uma senhora de 86 anos e sua neta de 16 estavam caminhando na areia da praia, elas não estavam dentro d'água, nem sequer aparentava ser uma situação em que precisava fazer uma prevenção dessas duas turistas, eram 2 mineiras, e aconteceu de uma onda subir o banco de areia, derrubar as duas, a segunda onda levou-as para dentro d'água e elas entraram numa situação de afogamento. Graças a Deus deu tempo de buscar elas e a história que elas levaram para casa foi uma história de muitas risadas, porém poderiam nem ter voltado para casa. Também tem a outra prevenção chamada prevenção ativa. Prevenção ativa é toda a sinalização que tem na praia. Posto de guarda-vida é uma prevenção ativa, as bandeiras, as placas de sinalização sobre ter ou não ter guarda-vidas, a orientação sobre os riscos daquela praia especificamente e, claro, dos clubes e poliesportivos. A cerca do clube, todo tipo de sinalização é prevenção ativa. Eu acredito que esse seminário nós temos que prestar bastante atenção sobre a prevenção ativa. Somados os últimos 3 anos no Espírito Santo, já passam de 400 mortes por afogamento. Só nas 2 primeiras semanas do mês de novembro, 5 pessoas perderam a vida afogada no Espírito Santo. E um dado interessante é que das 5 pessoas,
4 morreram em locais que não existe guarda-vida e com certeza por falta de informação, desconhecimento, falta de preparo e de como saber agir. E nós acreditamos que algumas ações podem contribuir para a redução dessas estatísticas, a começar sobre a melhoria da estrutura do posto de guarda-vidas. A exemplo, por exemplo, de como está acontecendo em Vila Velha hoje, que dá um primeiro passo sobre um posto de guarda-vidas mais adequado, com uma estrutura que dá mais dignidade ao profissional em si, mas também promove uma capacidade imensa de alcance e de visão para que a gente consiga fazer uma prevenção com mais qualidade. Pouco tempo atrás eu nem sequer precisei sair do meu posto, do próprio posto, por ser alto, ter uma varanda, eu consegui com um sinalizador com apito, que é um EPI parceiro do guarda-vidas, consegui fazer uma prevenção em que eu tirei uma pessoa de uma corrente de retorno apenas porque a estrutura do posto me permitia fazer isso sem eu me deslocar. Um outro ponto que nós acreditamos ser bastante interessante para diminuir essa estatística é a fiscalização do cumprimento da Lei 8.810, que determina que todo clube, estabelecimento poliesportivo, que tenha uma piscina, lago e que abra para público, esse estabelecimento tem que ter pelo menos um guarda-vidas. Isso que determina a Lei 8.810, a Lei Estadual 8.810. Porém, acreditamos também que informação salva vidas e informação é a base da prevenção. E está aí a necessidade da união das instituições aqui presentes com o poder público, que visam a segurança da população capixaba e, claro, da enorme quantidade de turistas que visitam o nosso litoral, principalmente agora antecedendo o verão. E como levar essa informação para as pessoas? Através de palestras escolares, e até é bastante interessante, o Marcelo está chegando agora, através de palestras escolares, assim como teve ontem na escola em que eu estava trabalhando, e foi ministrado pelo Dr. Marcelo aqui presente, representando a Sobrasa, e que essas palestras sejam periódicas, não apenas no mês de novembro, mas que ela consiga entrar com mais frequência na grade curricular das crianças. Palestras sobre primeiros socorros também seria muito importante, saber como agir antes, saber como agir na situação. Tivemos uma situação ali em Itapuã esses dias, que aconteceu o seguinte, e descreve um pouco sobre não saber agir. Um pai estava limpando uma piscina e a filha dele caiu dentro da piscina. Ela ficou alguns minutos submersa. E esse pai, ao perceber que essa criança estava já apagada dentro da piscina, ele pega ela no colo e começa a correr pela rua. Graças a Deus, o prédio era próximo à praia. Populares correram até a praia, chamaram o guarda-vidas. Esse guarda-vidas fez o primeiro socorro nessa criança, cerca de 10 minutos de massagem cardíaca, entregou ela ao SAMU, ao serviço especializado, e por mais 20 minutos de massagem cardíaca, essa criança deu reação e acreditamos que ela sobreviveu. Porém, se esse pai não tivesse corrido na rua e não fosse próximo à praia, infelizmente, talvez hoje a história seria que a criança faleceu, assim como aconteceu no Vale Encantado, que a mãe teve que levar direto para um hospital e não deu tempo de salvar a criança. Esses foram casos que aconteceu agora no mês de novembro. Também acreditamos que campanhas de conscientização nas redes sociais e mais massivas, principalmente agora antecedendo o verão, campanhas de conscientização ao afogamento, assim como o meu colega falou, em relação às pessoas que se embriagam e adentram no mar, então campanhas em loco, nos locais, nas praias, nos clubes, nas piscinas, para orientar as pessoas sobre como agir naquela situação. Saber agir não é sobre saber resgatar uma pessoa, é saber se comportar em determinado local para que você não vire uma pessoa que precise de um resgate. Nós tivemos recentemente, em uma reunião com o secretário de Segurança, Tecnologia e Inovação, Bruno Lamas, a convite da Sobrasa, junto com o Corpo de Bombeiro, e propusemos a criação, eu acredito que seria bastante interessante, de um aplicativo que some informações sobre os clubes
que possuem guarda-vidas e suas características, e as praias que possuem guarda-vidas e suas características. Seria ótimo para o clube, porque ele poderia divulgar suas características e ali, de certa forma, ele ia estar sendo feita uma propaganda do clube e qual ele tem o guarda-vidas. Ajudaria a fiscalização da Lei 8.810 e daria ao público capixaba e ao turista um maior conforto de poder adentrar um aplicativo e escolher para onde ele pode ir, onde ele pode passar o seu dia de lazer, poder tomar o seu banho, seja numa piscina, seja numa praia. Ele vai poder saber quais características dessa praia, onde é mais perigoso, onde tem praias mais paradas, e vai poder escolher de acordo com o seu condicionamento físico. É extremamente necessário instruir as pessoas, porque eu, trabalhando como guarda-vidas, não tenho tanto tempo quanto a maioria aqui, mas já pude perceber que a maioria das situações de afogamento acontece por um desconhecimento sobre a situação do local em si, a geografia do local, como que acontece a questão de maré nesse local. As pessoas não têm conhecimento sobre variação de maré, maré cheia, maré seca. As pessoas não têm conhecimento sobre o seu limite físico específico. Então seria bastante interessante nas palestras escolares e no investimento do poder público em uma maior estrutura para que se formem pessoas aproveitando as inúmeras piscinas que tem em escolas públicas, estaduais e municipais, para que possam ter mais aulas de natação, assim como na escola que eu também trabalho tem aula de polo, e esse tipo de instrução vai fortalecer a criança a saber agir em algumas situações. E claro, as palestras contínuas sobre prevenção e como saber agir. Eu li num manual de salvamento aquático, que baseia o curso de guarda-vidas, que inclusive é feito pela Sobrasa, que diz o seguinte: prevenção é qualquer medida com o objetivo de evitar o afogamento sem que haja contato físico. Então, por isso que hoje eu acredito que essa palestra, esse seminário, tem que focar fundamentalmente na prevenção ativa, porque a prevenção reativa ela é feita pelos guarda-vidas nas praias que possuem guarda-vidas. E se a gente for listar as praias que possuem e as que não possuem, nós vamos descobrir que mais praias não possuem guarda-vidas do que possuem, principalmente Guarapari, que tem uma quantidade imensa de praias e na sua grande maioria não possui guarda-vidas, inclusive nem muita estrutura para o guarda-vidas poder trabalhar. Por isso é fundamental a existência das placas informando se tem ou não tem guarda-vidas e principalmente sobre as características específicas de cada local, porque aí a pessoa toma a decisão dela, se ela vai ficar ali ou não. Como o colega disse antes, não vai zerar a quantidade de afogamentos, porque ainda a gente depende da decisão individual de cada pessoa, porém a conscientização certamente vai diminuir a quantidade de afogamentos. Para poder finalizar, eu gostaria de deixar uma frase que eu também li no Manual de Salvamento Aquático, que ela diz o seguinte: embora o ato de prevenir não transpareça à população como um ato heróico, são eles os alicerces da efetiva redução dos casos de afogamento. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Rodrigo. Dando continuidade, eu convido à mesa a proponente deste seminário, deputada Irine Lopes, acompanhada do professor doutor Marcelo Ribeiro, que também irá abordar temas relacionados à educação, prevenção, formação e estratégia de redução de afogamentos. Dando continuidade, neste momento eu passo a palavra então, que já se encontra conosco,
ao professor Dr. Marcelo, que pode fazer uso da palavra na mesa ou, se preferir, do púlpito, fique à vontade, por gentileza. Pessoal, muito boa tarde. Boa tarde à senhora deputada Irine Lopes, pessoa a quem eu tenho muito respeito pela sua biografia. A gente conversava ali fora a respeito de alguns que nem mais estão aqui, já partiram, né? Papai do Céu já levou, e também outros que nem estão mais na nossa caminhada, mas cumprimentando a senhora, dando boa tarde à senhora, eu quero cumprimentar todos os demais colegas e membros dessa mesa, tá bom? Bem como os colegas presentes aqui no auditório de hoje. Cara, a tecnologia é uma coisa fantástica, né? Eu conversava com o Zanildo, data show, Zanildo. Aí, cara, falta o filho, não sei quem, Zanildo correndo. Aí liguei para um companheiro nosso que estava de fora conversando comigo, aí ele me viu, atende um outro parlamentar, ele tentava ajudar. Enfim, a apresentação eu passei para a liderança do Cleuser, vou pedir para socializar pelo Zap com todos os associados da associação. A apresentação já está com o nosso companheiro Isanildo, a apresentação também está com o companheiro Rodrigo, no seu Zap, Rodrigo, e o companheiro Cerqueira, que é quem está com a gente aí na piscina no dia a dia. Então eu vou pedir que vocês socializem, compartilhem com quem está aqui dentro, para que possa acompanhar a apresentação, porque eu vou falar alguma coisa que tem imagem, né? Algumas coisas que tem pessoas e imagens. Mas feito esse primeiro momento desse agradecimento, já explicando como é que eu vou fazer aqui a minha fala, a tecnologia nos ajuda pra caramba, ainda bem que existe a tecnologia, né? Eu sou grato a Deus pela tecnologia existir. Então, numa situação dessa, a gente poderia estar aqui sem luz, mas todos nós tivéssemos Wi-Fi, resolveria a situação, daria para fazer. Eu falava com o Zanildo, companheiro, plano A, B, C, D, a gente tem que ter sempre na vida, sempre. Mas eu venho para falar com vocês, está aí nessa chamada que eu passei pelo Zap para vocês. Agradeço o convite do mandato da deputada Irine, agradeço também esse companheiro da associação que estão conosco na caminhada, Associação de Guarda-Vida. Moisés é um servidor dessa casa que, desde a primeira vez que eu estive, muito gentil, muito solícito, obrigado por tudo. E aí eu convido vocês aí a abrir esse primeiro slide, né? Pô, Marcelo, Sobrada, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. O que é? Que instituição é essa, né? E surge como? Então, logo na primeira tela aí, está dizendo a história. São 30 anos de instituição. É uma instituição sem fim lucrativo. É uma instituição que ela hoje está organizada em todas as unidades da federação. É uma instituição que ela tomou proporções internacional. Ela passa do Brasil afora, vai pela grande parte da América, na Europa, inclusive. Hoje você tem movimentos feitos pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que tem muita gente ligada, principalmente ao Corpo de Bombeiro. Tem, mas não só o Corpo de Bombeiro. A caneta caiu aqui. Você tem professores, parlamentares, advogados, guarda-vida, cara, padre, pastor, arcebispo. Então, assim, é uma instituição daqueles que se preocupam em preservar a vida. Sobrasa é uma instituição daqueles que se preocupam em preservar a vida. Preservar a vida como, Marcelo? Preservar a vida mediante políticas e programas que possam nos garantir o quê? Mecanismo de reduzir, mitigar as 16 mortes todos os dias que a população brasileira é cometida.
eu tenho 2 filhos, Beatriz, eu me relaciono com a Beatriz diferente, porque Beatriz o Papai do Céu já levou. Então a minha relação com a minha filha Beatriz, ela se dá diferente da minha relação com o Gustavo, hoje de 12 anos. O Papai do Céu ainda deixou ele aqui. Então assim, eu tenho 2 filhos, Beatriz já foi e o Gustavo permanece. Só que eu vou chegar em casa hoje, eu tenho quase certeza absoluta que eu vou ter minha comida, minha água, gás, minha cama, jantar, vou brincar com ele ainda, tem que brincar ainda com ele mais um período da noite de paternidade, conversar com minha esposa e vou dormir tranquilo. Teoricamente, só que são 16 famílias chorando luto. São 16 famílias de brasileiros chorando a morte de uma pessoa que não é afogada. E que poderia ser meu filho. Na palestra, como o companheiro Rodrigo falou aqui agora, anteriormente, nas palestras que a gente roda a escola da Grande Vitória falando sobre programas de prevenção ao afogamento, eu dou o exemplo do meu próprio filho de 12 anos, quando tinha assim, quase morreu afogado na Barra do Jucuí, em Vila Velha, dentro de uma piscina. Aí eu falei assim, caraca, Papai do Céu vai ser tão duro comigo assim, já levou uma, vai levar o segundo. Pessoal, mais de 30 anos de borda de piscina, muito tempo de borda da piscina, meu filho ia morrer afogado ali na Barra do Jucu, numa piscina na casa de uma amiga nossa, e o desespero total bateu na hora, porque o abençoado simplesmente ficou entre a borda da piscina e a escada. Piscina de residência, então uma piscina que a pessoa fez para a família e botou uma escada fora das normas da ABNT, mas é o que tinha na casa dela e foi top churrasco. O abençoado ficou preso entre a escada e a borda. Aí eu sou aquele tiozão, né? Sou o cara que só toma água do passarinho, que tomando conta de filho de todo mundo. E é meio paranoia, né? A galera da praia sabe disso. Você fica ali na praia, fica meio, né? Olhando muito. Eu fui a pessoa que tirei meu filho preso da escada ali. E cheguei em casa, conversei com a minha esposa, assim, desespero total, mas foi, graças a Deus, ele conseguiu sair daquela situação. Passei mal, a dona da casa foi muito inteligente, já era mãe de 3, muito mais inteligente do que eu, pegou meu filho, tirou meu filho do foco do afogamento, levou meu filho para dentro do quarto do filho dela, tirou o foco total daquela situação e começou a brincar com meu filho. Pegou o carrinho, deu o carrinho para o meu menino tirou o foco. E eu apavorado, porque eu sei o que é a dor da perda do filho. Eu falei, pô, perdeu o segundo, faz isso comigo não, Papai do Céu. Mas, tira o livramento. Mas hoje nós vamos dormir. E são 16 famílias chorando. Por que me move? O que me move, Zanilton? Saí lá de Vila Velha. Cleusa, companheiro. Ponto de zap, né, Cleusa? Putz, rapaz, Cleusa, gente, enchia a paciência, né, Cleusa? Vai para lá, vem para cá e tal, o Cleusa vai para lá, enfim. Então, o que nos move é isso. O que nos move é uma coisa que a deputada Irine e alguns outros mais sensíveis falam assim. Tem parlamentar que adora números. Parlamentares, executivo, jurídicos, os caras da toga, muitos adoram números. Não tem nada contra número. O problema é que o número não basta, nós damos com vidas. Falar sobre números é importante, mas muito mais importante do que números são vidas. São 16? Poderia ser uma. E aí a gente continua na palestra. Passa o segundo slide, por favor, para vocês entenderem um pouco sobre vida. Eu convido aí, ó. Diversas vidas envolvidas. Na primeira foto lá em cima, você tem uma liderança de Vila Velha, que é o Joel Rangel, que foi diretor dessa casa. Ao lado dele, ladeado com ele, isso aqui foi no primeiro mandato do Renato, do governador Renato Casagrande. Está ladeado uma liderança lá do Caparaó, que naquela oportunidade tinha um mandato nessa casa, Luciano Machado. Eu ao lado daí, um companheiro da Sobrada de muito tempo, que é o Max, que também ajudou a fazer a associação, Cleusa. Max, né, Barbudi, que hoje está militando, Max Miliano, que hoje milita lá em Minas Gerais, uma liderança. E ao lado do Max está um rapaz aí, que é um superintendente, né, ocupa uma das superintendências da educação do Espírito Santo, que é o Rodrigo Simões. Nessa oportunidade, ele era secretário de Educação de Vila Velha. Eu posso dizer que talvez isso aqui, Irine, companheira, tenha sido o nosso primeiro momento de trazer o problema para a Assembleia, enquanto Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático.
nós discutíamos isso muito na borda, na piscina, na praia, nos encontros. E como é que a gente vai chamar a atenção do legislativo? Como é que a gente vai levar esse debate para dentro do legislativo? Porque nós morremos 16 por dia, mas será que o legislativo sabe? Será que eles têm consciência da responsabilidade deles enquanto legislativo? E aí, logo abaixo, você tem aí um companheiro que é um diretor nacional da Sobrasa, dentro de um carro comigo. Isso é uma incursão nossa em Cachoeiro de Itapemirim. Nós estivemos em Cachoeiro fazendo uma ação da Sobrasa, dando lá uma ajuda à Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, para que pudesse ser feito legislações específicas à prevenção de afogamento. Ao lado tem uma fotografia que tem talvez uma pessoa, uma das que mais conheça afogamento, ou prevenção de afogamento no Espírito Santo, que hoje é a Major Gabriela. Eu digo tranquilamente, também é diretora do Sobrasa. Talvez, peço licença, peço venha aos colegas de borda, de praia, de piscina, de cadeira, de tudo, mas assim, com todo respeito, né, a nossa profissão, que é preservar vidas. Preservar vidas, talvez a Gabriela seja uma das pessoas mais experientes do Espírito Santo em termos de prevenção ao afogamento. Ladeado com ela tem uma liderança de Cachoeiro da Itapemirim, que na oportunidade era deputada Alain, e de novo Maximiliano, companheiro nosso. Antes do Covid, a gente já falava muito sobre trazer isso para o legislativo. No meio você tem uma liderança que é o primeiro fazendo aquele gesto aí, sempre feliz, não pôde estar aqui, viria para usar essa tribuna, que é um diretor também da Sobrasa, um diretor nacional, que é o Lucas. De novo o Max e de novo hoje a Major Gabriela. Na época, Gabriela era ainda capitão. Na sequência lá tem a gente com o excelentíssimo senhor governador, uma pauta que teve. Logo na sequência abaixo você tem o companheiro Cerqueira, numa pauta nossa, o Rodrigo. Aí você tem a capitã Andresa, que está hoje numa incursão, falando um pouco também sobre preservação da vida, mas na questão da política do desengasgo, ou do engasgo, desengasgo, que morre também muita gente. Por isso a Andresa não pôde estar aqui. Ao lado da Andresa, o secretário de Ciência, Tecnologia e Educação, Inovação e Educação Profissional do Estado do Espírito Santo, que é o Bruno Lamas, que também tem mandato nessa casa. Ao lado do Bruno Lamas, a subsecretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, subsecretária desse Estado. E logo aí, abaixo de todo mundo, você tem uma das idas, conversa no Executivo, uma liderança do excelentíssimo senhor governador Renato Casagrande, que é a Denise, creio que todo mundo, né, já ouviu falar, conhece, uma pessoa sensacional, super prestativa, né, que é a Denise, uma liderança do governo, junto com o professor Júnior Bola, que é uma outra liderança que a gente tem em Vila Velha, que nos ajudou a articular o momento com o Executivo e a gente aqui, iniciando lá atrás. Observa que a primeira figura foi no Legislativo, onde tem a deputada Irine, onde tem Joel Rangel, etc. E a última imagem é lá no Executivo, lá dentro do Palácio. Bom, feito isso, pessoal, olha só, terceiro slide diz assim, ó, números. 16 mortes, já falamos, são 16, não adianta, cara. Aí depende, não é comigo, né, com o meu umbigo, mas morreu quem? Morreu alguém, não foi meu filho, tá tudo certo. Eu não vou chorar, deixa que chora com o do outro, né, assim, não foi meu filho, não aconteceu comigo. Por enquanto. Não estou desejando, mas por enquanto, graças a Deus, por você, pelo teu filho. Mas se fosse com teu sobrinho, se fosse com teu afilhado, se fosse com teu vizinho, se fosse com a tua irmã. E aí, ainda falando sobre a questão dos números, vai para o número seguinte aí, olha só. Levamos isso para o Executivo. Você fala assim, ó, logo no slide abaixo, ó, Estados do Brasil, óbitos, avaliação dos 26 anos. Tudo que eu estou falando aqui é embasamento científico. Tudo isso aqui tem dados e tem fonte. Não é nada da cabeça do cara que nasceu. O Rodrigo ontem estava numa palestra, eu comecei a falar onde eu dormia, né, Rodrigo? Para as crianças. E eu comecei falando numa palestra ontem, onde eu dormia. Pô, o que tem a ver com esse cara doido com afogamento? Eu dormia no chão. Só havia uma cama na minha casa. Era pai e mãe e 3 irmãos. Aí, meu menino esse dia perguntou assim, mas papai, tinha um colchão, né, papai? Não, no chão, meu filho.
Aí papai tinha uma coberta, não, coberta tinha, também nem tanto, né, frio, mas era no chão. E aí começou a nossa palestra de ontem com mais ou menos com 40 crianças, né, Rodrigo? Mas 40 crianças falando sobre prevenção ao afogamento, mas partir da minha dor. E que isso não me impediu chegar até aqui. Deus ter levado minha filha não me impediu chegar até aqui. Se você pegar e ver o número do governo do Estado aí, Espírito Santo, o Estado como um todo, nesse próximo slide que fala desse lastro de 26 anos, se o deputado bater o olho aqui, se ele não for uma pessoa com acuidade, ou parlamentar, ou cidadão, ou cidadã, uma liderança, reduziu pra caramba, né? 51,27 a redução dos óbitos no Espírito Santo. Tá aí, tem amarelinho destacado, redução. Em quase 30 anos, nós conseguimos reduzir 51,27, Zanildo. Em 30 anos, a redução vertiginosa. Mas vamos para frente, Zanildo. Olha o próximo slide aí, ó. 2025. Olha quantos morreram em 25 até agora. 103 óbitos. Aí vamos para 24. 155 óbitos, só por afogamento. Vamos para 23. 165. Vamos para 22, 159. E 21, assim sucessivamente. Tudo isso aqui são dados do governo do Estado, está no observatório, você pode pegar depois, trabalhar com esse dado todinho da maneira que achar melhor. A questão é que nós não encerramos 31 desse ano. E aí, querido Irineu, para você ver como é que é importante o parlamento atuar. Olha como é que é importante o parlamento ter a responsabilidade dele. Isso que a senhora está fazendo aqui, eu louvo a iniciativa, não só pela senhora ter sido autora, junto com o companheiro Luciano, da criação da Semana Estadual de Prevenção ao Afogamento, mas isso é chamar a atenção. Isso é dizer o seguinte, é possível reduzir mais. Ou eu cruzo os braços, eu vou meter a mão na fechadura, no martelo, no prego e na marreta para poder trabalhar. Então eu vou cruzar os braços. Então a redução hoje, eu não estou aqui garantido que nós teremos menos óbitos do que os anos anteriores, mas estamos fazendo a nossa parte. Não dá para ficar em casa de braço cruzado, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando chegar mais uma morte depois da 15ª. Então, se você parar para ver, hoje nós estamos o quê? Hoje estamos fechando novembro. Aqui não entrou basicamente, aqui parou em outubro. Aqui não entrou os óbitos de novembro. Entrou. E detalhe, isso aqui é oficial, fora aquilo que muita gente morre e que muita gente, o dado não vem para cá. A pessoa desaparece. Até porque morto tem que ter corpo. Eu acho que fulano morreu afogado. Tem corpo? Então não tem morte. E aí, não vou entrar no mérito, que é o direito penal, os caras que são juristas, que dão em pingo d'água, não tem morte, não tem corpo, não tem morte. Então, isso são dados catalogados no observatório, que é um espaço público que nós temos de acesso, mantido pelo governo do Estado. E aí, se você parar e falar assim, beleza, então nós estamos bem? Sei, hoje nós temos aí 103 óbitos, sem contar novembro e dezembro, onde é grande o número de óbitos. Vamos para a próxima tela? Aí você vai pegar assim na tela seguinte, uma coisa que é muito comum, que infelizmente, né, a gente acaba muitas vezes naturalizando. Vou terminar, meu amado. Naturalizando as coisas. Esses óbitos todinho que tem no dia a dia, né? Então você tem aí, Isanildo, uma coisa que você nunca deve fazer, Isanildo. Nem você, nem eu, né? Se você não tem, fale, Isanildo, mas vale para todo mundo, tá? Se você não tem a competência técnica e a capacidade de conhecer o perigo para tirar alguém, você vai ser uma segunda vítima. Então, você é uma segunda vítima em potencial. E aí diz assim, adolescente, 17 anos, morre afogado porque ele tentou salvar alguém. Morreu 2, morreu 1. Né? Menino de 3 anos, de 3 anos morre após se afogar o quê? Em piscina. 2 pessoas morrem afogadas em Rio Cachoeiro, Itapemirim. 11, menino de 11 anos morre o quê? Após se afogar onde? Lagoa. Mas é só onde tem lâmina d'água desse, né? Nível alto? Não, você vai encontrar na sequência aí, para respeitar o tempo aqui, você vai encontrar na sequência crianças que morrem em vaso sanitário. Você vai encontrar no último aí, vai falar estudante morre em Cachoeira, afogado em Piúma, né? Menino morre afogado em Jaguaré, homem morre afogado em Jerônimo Monteiro, né? Criança morre afogada dentro da máquina de lavar roupa.
dentro da máquina de lavar roupa. Outro do lado aqui, ó, bebê morre afogado no vaso sanitário. Meu amigo, minha amiga, de coração, ninguém quer que um filho morra. Ninguém, a gente não nasceu para ter esse tipo de morte, que elas são mortes que podem ser evitadas. Ninguém bota um filho no mundo para morrer no vaso sanitário. Essa é a chamada desse legislativo que muitas vezes dorme em berço esplêndido. É a chamada que muita gente dorme em berço esplêndido, seja muitos que estão aqui dentro, seja muitos que estão em outra situação, que acredita que jamais vai acontecer com ele. Espero que nós não vivamos essa dor de parente, de ninguém, da nossa família, indo a óbito no vaso sanitário. Então por que o cara morre? O cara morre justamente por problema da água. O cara morre porque o Papai do Céu fez uma via aérea superior e uma via aérea inferior. Então o Papai do Céu criou o seguinte: via aérea superior, aqui é ar. Aqui é só ar. Em tese, se entrar água vai dar ruim. Via aérea inferior é aqui. Aí você vai comer, a princípio você come, vai para o trato intestinal, etc., vai para o gasto, enfim, o que o organismo vai absorver vai ser necessário para andar, correr, pular, saltar, viver, falar. O que não for usado ele vai excretar, o substrato ele vai botar para fora. Isso via aérea. Agora via aérea superior é só o ar, oxigênio, troca de gás. Até chegar nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos vai ter a troca de gás, enfim. E se entrar água, o princípio básico é ter um edema. E no pulmão não cabe água. O pulmão é como uma esponja, né? Se botar água vai dar ruim. E aí você tem tipo de afogamento, grau de afogamento. Então por isso que muitas vezes um guarda-vida chega na praia, quando tira uma pessoa, ele começa a espumar. Às vezes o outro espuma menos, o outro espuma mais. O outro espuma infinitamente. O outro já está com parada cardiorrespiratória. Isso é a importância do debate. E aí, para terminar, caminhando para o final da minha fala, para não tomar muito mais tempo aqui dos senhores, eu chegaria nesse slide aqui, ó. Olha que interessante trazer isso para o Legislativo. Nesse que fala dos projetos. Ó. A primeira aí em cima, começou tudo nessa casa aqui, de novo. Pela abertura de porta que a Irine nos deu, junto com uma liderança Luciano e a partir do João Rangel de Vila Velha. Nós conseguimos avançar. Quando eu estou falando nós, pessoal, isso é coletivo, ninguém faz nada sozinho, tá bom? É um coletivo. O mundo ninguém caminha sozinho, tá? E aí nós conseguimos avançar lá em Marataízes. Tem aí, ó, lá em cima tem um projeto de lei ordinário, para observar que agora é de 2025, Marataízes. Logo na sequência, uma lei, que é um programa feito agora por um vereador em Vila Velha, onde nós não tivemos a participação direta, mas envolve a prevenção, uma política pública ligada à prevenção ao afogamento. Aí, ao lado, lembra que eu mostrei eu com o diretor da Sobrasa no início, indo numa ação em Cachoeiro, Itapemirim? Está aprovada a lei, a Câmara aprovou o projeto que inclui o Dia Municipal de Prevenção e tem outras deliberações no que tange a política pública de prevenção em Cachoeiro. Logo abaixo, você tem o quê? Câmara de Vila Velha. Em Vila Velha nós conseguimos instituir o Dia Municipal e a Semana Municipal de Prevenção ao Afogamento, como a Irine conseguiu aprovar nessa casa com o ex-parlamentar Luciano. E aí, só pegando o gancho, Zarildo, esse é o convite para a gente fazer aqui em frente ao Álvares Cabral, na Câmara Municipal de Vitória, com aquela liderança que a gente conversava. E aí, na sequência, o mais interessante de tudo isso aqui, além da Semana Estadual também, que nós criamos lá em Vila Velha, é a lei do COSE. Quando eu digo mais interessante, né, quando o COSE, eu estive com o COSE e o Max, aí foi muito interessante, o COSE falou assim, o deputado Irine, a gente numa reunião, ele falou, professor, já entendi. A Irine está nesse negócio? Não, Irine, se a Irine está, pode botar que eu estou dentro e tal. Rapaz, não passou 10, 15 dias, estava lá. João Cosme aprovou no estado lá, junto com essa casa, o dia. Isso é para você ver a credibilidade. Só credibilidade é no dia a dia. É no dia a dia. Galera, meus amigos, colegas, companheiros e companheiras, os números falam. Os números são importantes, mas a vida é mais. Uma vida é mais importante. Quando o companheiro fala assim, bota aí, pode botar meu nome, tem vida, tem história na jogada, tem credibilidade.
que muitas vezes falta. Hoje as pessoas usam o machado, ou a foice, para dar muitas vezes a foiçada naquele que está do seu lado. E esquecemos que a foice e martelo foi usado com outra finalidade. E aí, para terminar, a gente chega no convite, seminário, alguns dados aí ao lado, dados. E aí, na penúltima página, deputada Irine Lopes, a senhora, os demais parlamentares dessa casa, que são sensíveis a esse tema, a gente sabe que a maioria são sensíveis. Afogamento não tem direita e esquerda, afogamento não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre. Afogamento é afogamento, está vivo, vai entrar numa lâmina d'água, tem lâmina d'água em casa, pode ser a próxima vítima. Afogamento não tem direita e esquerda, não tem centro, não, eu sou centro, não, agora eu sou independente, né? Não tem isso, afogamento morre qualquer um. E aí, para terminar, eu acredito muito, deputada, que ações como essa da senhora, ações como essa lá em Marataízes, ações como fizemos em Cachoeiro, como estamos fazendo em Linhares, esse debate está sendo levado para a Câmara Municipal de Linhares, ali. Como estamos tentando entrar em Vitória, pela sua liderança, hein? Olha a sua responsabilidade. Esse debate está chegando na Câmara Municipal de diversas cidades. Mas sabe o que eu queria deixar aqui, Irine, você como uma grande liderança? A gente está tentando levar esse debate via Sobrasa para dentro da AMUNES. A AMUNES, que é a associação maior, onde todos os prefeitos se organizam, ou se congregam. Bateu 2 vezes na trave, na época ainda era o prefeito Pingo, Luciano Pingo, lá de Cachoeiro, de Ibatiba, só que as 2 vezes a agenda furou. A gente não conseguiu fazer, mas conversando com a capitã Carla Andresa, a gente entende que é necessário governo, o executivo, instituições como a própria associação, hoje criada, fundada, Sobrasa, Corpo de Bombeiro e tantas outras instituições preocupadas com esse tema, fazer esse debate chegar, deputada Irine, na AMUNES. Talvez pela AMUNES conseguimos pensar isso como rede. Ao invés do colega sair lá do sul do estado e fazer uma pauta aqui com o dinheiro dele, com tudo, é dinheiro dele, eu estou aqui com um cara, Sobrasa não me deu nada, tem um presente para vocês que são da associação, mas é eu dando meu, não é da Sobrasa. Não tem ninguém, é o cara tirando do bolso dele que ele acredita na tese. Eu vou deixar um presente para o Cleusa como líder da associação, aí depois você distribui, como é que você vai organizar isso junto com vocês. São lembranças que eu tenho da Sobrasa e que eu vou passar para você enquanto liderança da associação e que você vai organizar com a associação. Boné, chaveiro, short, uma bolsa, vou te dar aqui pessoalmente e você depois vê com a associação como é que vocês vão fazer. Tá bom? Mas é tudo meu, que eu tenho como liderança, que eu recebi isso viajando no Espírito Santo, parte do Brasil, militando a causa da prevenção ao afogamento. E para finalizar, eu vou deixar também aqui para a deputada, eu vou dar para a deputada um livro falando sobre vidas. E vou deixar para o seu gabinete 3 livros falando sobre vidas. E depois os Zanildo, eu sortear mais 3 livros aqui. O Zanildo, aquele rapaz ali, sempre simpático, aquele cara, né, sempre muito simpático. Vou deixar 3 livros no gabinete, 3 você sorteia aqui, e um livro eu vou deixar ali com a deputada, também é meu. Eu vou falar também sobre vida. Vida daqueles que nem estão mais aqui. Ah, Marcelo, mas é sobre prevenção ao afogamento? Não. Eu vou pedir, Rodrigo, não, pega um livro aí, por favor, Rodrigo, aí dentro aí, eu vou mostrar aqui, pode ficar à vontade. Pode deixar que aí tem nada que explodir aí, não. Chega ali na porta agora, o cara, porra, geral, tem que botar a mão aqui. Não, porra, cara. Pelo amor de Deus, faz parte, né? Traz o livro aí, Rodrigão, por favor. Faz parte. Tem doido em tudo que é lugar, né? Sei lá quem vai entrar aqui, né? O material da Sobrasa é seu. Tá? Você foi seu, mas você, Marcelo, liderança da... Marcelo Ribeiro, o que tem a ver aqui? Escravas, prostitutas e médicos com prevenção e afogamento. Vidas. Escravas, prostitutas e médicos. Nós só estamos aqui por muitos deles que no passado ajudaram a construir uma coisa chamada Brasil. E eu espero que esses 16, que possivelmente ainda vão morrer hoje, a gente possa talvez nem estar mais aqui.
mas que nós possamos ser lembrados, igual está aqui, ó. Escravas, prostitutas e médicos normalizando modos de vida da corte do Rio de Janeiro, 200 anos atrás. Corte. Ficou para trás. Eu espero que daqui a um tempo, eu nem esteja mais aqui. Ah, mas tinha os caras que lá atrás, junto com uma associação, junto com um deputado, acreditavam na tese, nos programas de prevenção ao afogamento. Hoje morrem 2, não tem que morrer ninguém, mas hoje morrem 2. Eu agradeço o espaço, quero agradecer a cada um de vocês, a associação, desejo sucesso pleno para vocês. E para terminar, eu digo o seguinte, ó, lá no último slide com vocês, a gente diz assim, ó, o afogamento não escolhe raça, ele não escolhe classe social ou classe econômica, atinge a todos. No entanto, o acesso a boa educação, responsabilidade de todos, né? Diretamente relacionada onde há uma equânime distribuição de renda em nosso país, poderá reduzir isso. E aí, na sequência, é uma das nossas lideranças do Brasil no mundo todo, Dr. Davi Spilman, ele fala assim, ó, afogamento não é acidente, não acontece por acaso, tem prevenção, e a melhor forma de tratar, prevenção. E aí, por final, eu falo com você e digo sempre o seguinte, ó, bem aceite isso, né? Prevenção salva vidas. Tem gente negando conhecimento. Muitos negam conhecimento, rasgam. Teve um cara no passado bem recente, vou rasgar o que eu escrevi e tal, não sei, hoje não escreve, queima o que eu escrevi. Mas, ó, prevenção salva vidas. Só que conhecimento salva gerações. O que nós temos feito com os nossos conhecimentos? Obrigado pela atenção. Beijo no coração. Eu queria comer teu tempo aqui, né, cara? Eu teu 5. Que seja. Obrigado, Tati. Agradecemos ao professor Dr. Marcelo, dando continuidade ao convite para uma saudação que fala do Tenente Bento, representando o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo. Boa tarde a todos. Meu nome é Tenente Bento. Eu vim para este seminário convidado pela deputada. Na verdade, a instituição foi convidada lá. Quem deveria estar aqui é a Major Gabriela, que o Dr. Marcelo já fez menção. Ela não pôde vir em virtude de uma outra pauta já agendada e pediu que eu a representasse nessa ocasião. Eu sou egresso do Corpo de Bombeiros do ano de 2002, entrei soldado na instituição. Ao longo da minha carreira, eu fui monitor da Major Gabriela durante os cursos de salvamento aquático, durante alguns anos. Cheguei a trabalhar um tempo como supervisor de guarda-vida por 6 anos. No ano de 2007, formei-me mergulhador do Corpo de Bombeiros. E até o ano de 2022, eu atuei de fato na ponta da linha. Quando tornei-me oficial, eu tive que deixar o serviço operacional, até porque a idade chega para todos, né? O colega ali já falou ali tá dos 60, eu já virei a curva dos 50 e tem que deixar esse serviço agora para a garotada. No entanto, nós trabalhamos na vanguarda, hoje na logística, treinamento, instrução e aquisições de equipamentos e materiais para a instituição voltado para a área de salvamento aquático e mergulho. Voltando à pauta em questão, que é de suma e grande relevância, quero parabenizar a casa que puxou esse tema. Para colegas aqui que já trabalharam comigo na praia, alguns dos senhores aqui já nos encontramos aí trabalhando na praia. E aí eu estava fazendo uma reflexão aqui, porque a época que eu trabalhei na praia, era tudo assim um pouco diferente. Como o colega falou anteriormente também, que hoje está tendo uma condição melhor, né, um posto elevado, onde ele consegue avistar um pouco mais. Se a gente levar em consideração que a nossa orla do Espírito Santo possui 410 quilômetros de extensão de praia, e se nós
de forma assim, razoável, entender que 200 quilômetros são praias habitadas por turistas e por pessoas que frequentam, imaginemos aí que cada dupla de guarda-vida ele tem que estar a uma distância no máximo de 400 metros um do outro. Então, assim, razoavelmente a gente consegue fazer uma continha rápida e a gente entende que nós precisaríamos de ter minimamente 2.000 guarda-vidas para poder cobrir toda essa extensão. E eu falo aqui para os senhores guarda-vidas, que atuam, trabalham, seja dia de sol, seja dia de chuva. Viu, deputada? Às vezes assim, é interessante a gente falar, pô, mas dia de chuva também? Sim, também. Porque, principalmente no verão, nós recebemos nossos turistas, principalmente os mineiros, né, que não tem mar lá no seu estado, que quando ele está aqui, ele não quer saber se tem sol, se tem chuva, ele quer ir à praia, ele quer conhecer o mar. E acaba se tornando um grande risco quando o guarda-vida não está lá. Então, por isso que eu falo, esses heróis que estão nas praias, todos os dias, seja sol, seja chuva, devem ser valorizados, devem ser muito honrados, e a eles dado toda a condição digna de trabalho, quer seja salarial, uma condição boa de estar na praia. Como eu disse, eu sou de um tempo em que o guarda-vida ele trabalhava com a sombrinha de praia, 2 cadeiras. O vento característico da nossa região é o Nordeste, é um vento forte, e na hora do almoço ele tem que disputar a marmita dele com a areia que o vento jogava. Então, assim, eu na condição de supervisor, à época, eu buscava fazer um revezamento entre a dupla para que ele conseguisse se deslocar até uma base para ele poder almoçar, para ele não ficar lá na praia. Inevitavelmente, alguns postos são mais distantes e não era possível ser feito isso. Mas o guarda-vida ficava ali, ele dava um jeito, colocava a sombrinha de lado, colocava uma tenda, uma canga, e ele se protegia como ele podia e ali ele permanecia. E tem um colega que já trabalhou comigo na praia, ele se lembra muito bem, principalmente nos dias de chuva, né? Alguns guarda-vidas ficam ansiosos, poxa, vai liberar, vamos sair mais cedo. E nós sempre mantivemos a responsabilidade de manter um efetivo mínimo que fosse, para que pudesse fazer rondas na praia e evitar que houvesse qualquer afogamento, mesmo em períodos de chuva. E digo também, com a minha experiência de mergulhador, de 2007 a 2022 atuando, eu diversas vezes o alarme do quartel tocou para a minha equipe sair para atuar. E não tenho prazer algum em dizer que saímos para fazer um atendimento, porque todas as vezes que o alarme tocava para nós, era para buscar alguém que estava submerso. E isso a gente já saía triste, mas sabíamos também que fomos preparados para isso, fomos treinados para isso, porque a família que está à margem de uma praia, de um rio, de uma lagoa, tudo que ela quer é fazer um sepultamento digno para o seu ente querido. E falo para os senhores, nós temos na região norte do nosso estado 69 lagoas catalogadas, na região de Linhares principalmente. A maioria dos nossos afogamentos que nós atendemos neste ano, que totalizam 148 afogamentos até a data de hoje, a maioria deles foram em água doce, rios, lagoas, lagos. Por quê? Porque nesses locais não tem o guarda-vida. As nossas praias são raros afogamentos que acontecem. Quando acontece, são em locais que não tem o guarda-vida ou foi no horário que o guarda-vida não estava presente. Às vezes, finalzinho de tarde ou muito cedo, né? E então eu digo para todos aqui dessa Assembleia, devemos honrar e agradecer os nossos guarda-vidas pelo empenho e dar a eles, viu, deputada, a gente, o Corpo de Bombeiros ali, sempre à disposição para ajudar nesse sentido. Devemos olhar para este público com mais carinho, com mais afeto e proporcionar a eles a melhor condição possível de trabalho. Quero neste momento aproveitar e
convidar a todos para dar uma salva de palmas para os nossos guarda-vidas. Obrigado. Agradecemos ao Tenente Bento e passaremos agora a fala do senhor assessor do deputado Rafael Primo, João Gabriel Mendes Franca. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui representando o mandato do nosso vereador Rafael Primo de Vila Velha, principalmente para falar sobre esse tema, que é um tema que muitas das vezes aqui acaba passando despercebido, mas nós sabemos o quanto esse tema toca profundamente a vida de inúmeras famílias, que é a prevenção ao afogamento. Falar sobre afogamento, para nós, não é apenas falar sobre números, falar sobre estatísticas. Falamos sobre vidas que foram interrompidas, falamos sobre famílias que tiveram que ser reconstruídas por um ato que poderia ter sido evitado, através de informação, através de cuidado e principalmente através da presença e da atuação dos nossos profissionais salva-vidas. A gente reconhece e parabeniza a deputada Irine, agradece também por essa lei criada, a Semana de Prevenção ao Afogamento, e a gente entende que essa semana não é apenas um lembrete, não é apenas uma data, mas sim um compromisso e um convite a toda a sociedade para participar, para se atentar mais a essas questões quando levamos nossos filhos a clubes, a praias, até mesmo dentro de nossas casas, e principalmente esse cuidado com os nossos profissionais salva-vidas que estão sempre ali no nosso mandato como amigos. E além disso, eu queria aqui também fazer esse reconhecimento aos profissionais salva-vidas, que são os olhos da segurança ali nas praias, e dizer que o nosso mandato conta com vocês e está à disposição como amigo mesmo. E a gente apresentou um projeto de lei ali na cidade de Vila Velha, que obriga a atuação e a presença dos profissionais salva-vidas em todo e qualquer esporte aquático, seja ele feito no mar, em lagoas, em piscinas e até em condomínios privados. A nossa lei, ela também delimita ali, ela determina que a cada 10 esportistas ou a cada 10 pessoas dentro da água, a presença de um salva-vidas deve ser obrigatória. Assim também como punir aqueles que não cumprirem com essas reivindicações, com essas obrigações. Nosso mandato se coloca mais uma vez à disposição, estamos sempre de portas abertas. O nosso vereador, infelizmente, não pôde estar aqui, ele vai passar por uma cirurgia e vai estar ausente por um tempo, mas o nosso mandato, como sempre, agradece e está à disposição da AESA e do Salva-Vidas em Vila Velha hoje, e muito obrigado. É isso. Agradecemos ao senhor João Gabriel. Senhoras e senhores, estamos caminhando para o encerramento deste importante seminário de prevenção ao afogamento, que reuniu especialistas, instituições e a sociedade para fortalecer políticas públicas capazes de salvar vidas. As contribuições apresentadas mostram que prevenir o afogamento é um esforço coletivo que depende de formação, fiscalização, educação e compromisso permanente com a segurança das pessoas. Convido agora a proponente deste seminário, deputada Irine Lopes, para realizar suas considerações finais e encaminhamentos. Registro e agradeço a presença do senhor David Adame, diretor-geral da AESA, Associação Espírito Santense de Salvamento Aquático. Deputada, a senhora está com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento carinhosamente todos da mesa, agradeço a presença de cada um de vocês aqui e quem está aqui no plenário. Eu acho que
vamos começar assim um pouco pelo histórico que Marcelo apresentou aqui. Acho que foi um grande acerto daquela audiência pública que nós fizemos na Comissão de Direitos Humanos, quando o Luciano presidia, o deputado Luciano presidia a comissão. Ele hoje não é mais deputado, mas ele foi o presidente da época e juntos decidimos pela necessidade da instituição da Semana Estadual de Prevenção ao Afogamento. Então, eu apresentei a lei, mas é necessário que a gente diga que foi produto de uma discussão coletiva. Não foi uma coisa que saiu exclusivamente da minha cabeça, né? Então, assim, além do deputado Luciano, também tínhamos lá várias pessoas que trabalham na área de salvamento. Então, essa foi uma atitude de conscientização que eu acho que é fundamental. E usar essa semana para alertar as pessoas, informar as pessoas, porque uma pessoa bem informada é difícil de cair numa armadilha, tá certo? Ela saberá dos riscos que ela está correndo. Nós fizemos aqui uma breve pesquisa na Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e, assim, os dados que eu quero apresentar já é de conhecimento de todos que estão na mesa, mas com certeza quem está nos assistindo não tem conhecimento, e é bom que saiba que os estudos apontam que o afogamento é a principal causa de óbito entre crianças de 1 a 4 anos. Né? Cerca de 41,5% a 45% de todos os casos de afogamento no país ocorrem durante o verão e atingem crianças de 5 a 9 anos, como primeira faixa etária a ser atingida. Depois, as crianças, os jovens, né, as adolescentes entre 10 a 14 anos, e depois são as pessoas, aí já são os jovens de 15 a 24 anos. Portanto, praticamente metade das pessoas que morrem afogadas no verão são aquelas que, para quem nós queremos entregar o nosso país, né? Porque daqui a pouco todos nós vamos nos recolhendo e em algum momento estaremos em outro espaço, que não aqui. Então, esse número é muito significativo, né? Mais de 90% dos óbitos ocorrem por ignorar os riscos do lugar onde decidiu ir se banhar, nadar, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que amo a água, estou sempre, onde eu posso. Eu estava até falando com o Marcelo que eu fui criada nadando em rio. Eu não fui criada perto de praia. Então, assim, eu aprendi a nadar e sempre nadei em rio. E agora que eu estou na curva dos 70, outro dia eu me atrevi a entrar no rio achando que era a mesma coisa. Meus braços não dão mais conta de dar a braçada com a segurança que eu dava há um tempo atrás. Ainda bem que conhecia o lugar onde eu estava e conheço as correntezas. Então, fui mais ou menos acompanhando para sair na margem.
Então, assim, conhecer o local. A gente pode citar uma série de coisas. Conhecer o local como um rio, como um mar, saber onde tem os buracos, onde tem pedra com limo, né? Escorregão, é muito comum. A praia tem muitas correntes, as correntes que não estão na linha d'água, e elas puxam. E aí, repentinamente, você se vê num lugar que é um buraco. E ali não dá pé. Se você nadar um pouco mais para frente, você tem pé, você pode ficar em pé. Então, essa é um dado de pesquisa que precisa ser levado em consideração. Nós todos que estamos aqui, a gente tem como valor máximo a vida. Não tem nada que tenha mais valor do que a vida de uma pessoa, né? Mas se nós formos valorar os afogamentos em dinheiro, o Brasil gasta em média 210 mil por afogamento. Esse valor não você tem, falei, é um estudo muito embasado, mas já tem mais de uma década esse mesmo valor. Olha, atualizado. eu estou sendo aqui atualizada. Então, assim, infelizmente, o número é maior, né? Porque o companheiro aqui que falou antes de eu chegar, e eu acabei não pedindo desculpa, eu tinha uma atividade na universidade e o trânsito, sei lá, parece que amanhã vai ser feriado, porque 3 e pouco da tarde já estava tudo engarrafado. E eu tive a maior dificuldade para chegar aqui. Então, assim, o risco... Então, portanto, a minha informação defasada, que já era uma informação drástica, então, vamos ver os novos dados para ver o tamanho. Depois as pessoas reclamam do SUS, mas eu outro dia fiquei 40 minutos na porta de um hospital aguardando para um atendimento. Gente, chegou nesses 40 minutos, chegaram mais de 23 acidentes de moto. Qual é o SUS que dá conta de tanto custo? E eu não tinha conhecimento o valor do afogamento, né? Então, assim, se o custo disso leva em consideração lugares que tem guarda-vida, onde não tem guarda-vida, a possibilidade de afogamento é avaliada em pelo menos 60 vezes mais acidentes, né, mortes, do que lugares que têm guarda-vidas. No período de férias, verão, eu já fiz aqui uma referência, né, que é mais ou menos de 45%, mas no estado do Espírito Santo, em 2024, foi de 164 mortes. É um número alto para, vamos dizer, 3 meses de alta temporada. Vamos trabalhar aí com 3 meses de alta temporada. Em 23, teve um número ainda maior, 168 pessoas. Então, assim, a prevenção só ocorre se nós tomarmos mais atenção a essas informações, a esses números, a essas estatísticas, para proteger aquele grande bem que nós queremos, que é a vida, né? A vida. E nós temos que pensar nas condições de trabalho, como o Tenente Beto falou aqui para nós.
desde uma coisa óbvia, básica, a necessidade da alimentação. E nem isso a gente tinha uma estrutura preparada para que aquelas pessoas pudessem ter qualidade também no seu trabalho, porque ter qualidade no seu trabalho, ter proteção no seu trabalho é fundamental. O salário é muito importante, mas as condições de trabalho são tão importantes quanto o salário. E em alguns casos, como no de vocês, talvez até mais. Porque vocês trabalham com a ansiedade da família, vocês trabalham com a expectativa das pessoas que estão no entorno em relação ao trabalho de vocês e mesmo o momento de dor que você já sai do seu local sabendo que você está indo buscar um corpo sem vida. Você não tem mais expectativa de um salvamento, como o Tenente Beto aqui falou. O que isso provoca? Isso provoca uma questão que hoje, nos dias atuais, nós temos discutido profundamente, que é a questão da saúde mental. A saúde mental de quem trabalha com essa questão, porque vocês, inexoravelmente, vocês terão a questão psicológica presente o tempo todo junto com vocês e a ansiedade. Então, as atribuições dos salva-vidas vão muito além daquilo que as pessoas acham ali. Eu posso entrar na água e nadar tranquilamente porque eu vi um salva-vida. Então, assim, se eu vi um salva-vida, eu já posso fazer o que eu quero. Tem que prestar muita atenção nisso, porque não é assim que funciona. E vocês trabalham com outras expectativas que também aprofundam o processo de saúde mental de vocês. Quando vocês partem já para procurar um corpo de uma criança, isso a dor é dobrada, né? Vocês lidam com banhistas embriagados, que muitas vezes não querem obedecer às orientações. O cara está morrendo, mas não assim, não quer obedecer à orientação que vocês estão ali dando para salvar a vida daquela pessoa. Além das pessoas que já vão para esses locais com a decisão do suicídio. E vocês têm que funcionar como salva-vida, psicólogo, né? Tem que dar colo, tem que dar... Você tem que convencer a pessoa de que para ela não fazer aquele gesto, né? Então, assim, por isso que é importante que os postos de salvamento aquático tenham todas as condições. Vocês precisam ter um banheiro adequado, vocês precisam ter equipamentos como prancha, jet ski, disponíveis, porque às vezes a pessoa está muito distante, só de você nadar até lá, quando você nadou já chegou atrasado. Se você não tem os equipamentos necessários para vocês fazerem o trabalho que vocês querem fazer e que muitos aqui já fazem há muito tempo, inclusive como um trabalho voluntário, né? Um trabalho voluntário. Então, assim, nós aqui, nós estamos acompanhando assim, nós estamos acompanhando com muito cuidado e com muita atenção o desenvolvimento do debate da regulamentação profissional, né, que através do PL 5706, que está na Câmara desde 2023. E o Marcelo me disse, que eu encontrei com ele na hora que nós estávamos chegando, o Marcelo me disse que está paralisado na Comissão de Constituição e Justiça e que ele já conversou com o companheiro Helder Salomão, que é membro da Comissão de Justiça da Câmara, na Câmara Federal. Por quê? Porque esse projeto de lei,
ele dá a garantia de uso de uniforme e equipamentos de proteção para quem exerce essa função, estabelece o horário, a jornada de trabalho de até 40 horas semanais, por ser uma atividade extremamente estressante, e garante o seguro de vida, porque vocês também colocam a vida em risco quando vocês saem para um local para salvar uma pessoa, porque alguma coisa pode dar errado, não é assim, líquido e certo que tudo vai dar certo. Pode acontecer algum problema que vocês percam a vida. Então, a proteção da família de vocês tem que também ser observada dentro de um PL desse. E ter uma aposentadoria especial, porque vocês ficam expostos continuamente a essas questões da saúde mental e ao risco de vida também que vocês se expõem no exercício da profissão. Então, depois que o projeto de lei estiver aprovado, obviamente vai vir o segundo momento, e aí entra, é muito importante o que o Marcelo falou, a necessidade da gente envolver governos estaduais e municípios. Né? Porque eles têm que fazer um compartilhamento tem que ser compartilhado na questão salarial, tem que ser compartilhado entre os entes federados, União, Estados e municípios. Então, assim, o que me ocorreu aqui, Marcelo, enquanto você estava falando, e eu acho que é esse, além de me esforçar pessoalmente para conversar com as pessoas da bancada federal, no sentido de apoiamento ao PL, eu acho que nós poderíamos fazer uma solicitação que inclua uma solicitação através da presidência da Assembleia Legislativa, do Comando Geral do Corpo de Bombeiros e eu acho que no governo do Estado também a Secretaria de Segurança Pública para convidar a AMUNES para essa conversa, tá certo? Porque eu já tenho experiência aqui de que um parlamentar só pedir não rola. Mas aí eu acho que as instituições, Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, a direção da Assembleia Legislativa, nós podemos solicitar essa reunião com a AMUNES. Então, assim, com isso eu encerro a minha contribuição, né? Eu estou hoje numa situação assim muito... Eu não quero ser descortês e estou um pouco envergonhada porque cheguei atrasada por causa do trânsito e 5h30 nós temos uma reunião online para decidir para fazer uma reunião com as comunidades indígenas de Aracruz, por causa dos problemas gerados pelo rompimento da barragem lá em Mariana. Então, assim, e eu é que sou a pessoa que vai receber as pessoas, eu que sou a administradora do grupo, né? Então, assim, junto com a Defensoria Pública da União. Então, assim, nosso mandato está sempre à disposição, a Comissão de Direitos Humanos está sempre à disposição e a gente sai aqui com esse compromisso de fazer essa articulação e de, assim,
junto à liderança da bancada, o líder da bancada do PT, nosso companheiro Lindbergh, solicitar urgência no projeto de lei. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode fazer, solicitar urgência na votação na comissão do projeto que está há 6 meses parado. Esses são os compromissos que eu assumo aqui com vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos e eu vou pedir licença se o Moisés faz aqui o encerramento, ou eu não sei se dou por encerrado, eu que dou por encerrado, então, nesse momento, sim, trabalharemos por uma moção de apoio dentro da Câmara e dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu estou assumindo aqui os seguintes compromissos: pedir a Lindbergh urgência na votação do projeto, colher assinaturas desta Casa e na Câmara Federal, através do mandato do deputado Helder e com a ajuda do senador Contarato e outros membros da bancada que ficarem sensíveis à nossa abordagem, e também conversar com a Secretaria de Segurança, com o comando do Corpo de Bombeiros e o presidente Marcelo Santos, para um convite para uma roda de conversa entre vocês, nós e a Muniz, ok? Com isso, eu dou por encerrado o presente seminário, desejando tudo de bom e muito sucesso na empreitada que estamos todos juntos. Muito obrigada.